Estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Aqui com a gente a Fabíola Pesce. Ela é biomédica e escritora do blog falando sobre infertilidade. Um assunto bem interessante, um assunto polêmico, um assunto com certeza você que está em casa fica ligadinho que é muito bate-papo nessa tarde, viu, gente? Fabíola, prazer em recebê-la. Uma boa tarde, tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu, Mariana. Que bom que você está aqui com a gente, né? Falando um pouquinho, né, sobre a sua vida, né? Contando também a sua história, que é muito importante, né? Não só sobre a infertilidade, mas também sobre a sua vida, né? Como tudo começou, que isso é super legal a gente saber. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, para o pessoal em casa entender como tudo começou, que a gente tem aí 2 blocos para a gente estar conversando. A gente vai, primeiro bloco, na verdade, a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre a vida da Fabíola, falar um pouquinho sobre o blog, que também está aí bombando. E logo no segundo bloco a gente vai falar sobre a infertilidade. Você que está em casa, tem alguma dúvida, fica ligadinho que daqui a pouquinho a Fabíola vai passar todos os dados, blog, e-mail, telefone, que você pode sim fazer as suas perguntas para ela, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a sua vida, Fabíola. Sim. Então, Mariana, antes de mais nada, eu sou uma pessoa tudo bem formada na área de saúde, mas sou uma mulher como outra qualquer que sempre tive o desejo de ser mãe, né? Sempre gostei de cursos nessa área de saúde, sempre fui aguçada em ler, saber coisas sobre o assunto. Porém, assim, quando chegou, eu tinha casado, tinha um tempo, que não estava dando tempo para ter filhos, mas quando começou a ideia de querer, eu falei com o meu médico, olha, eu tinha um probleminha, segundo ele, era simples, que era uma síndrome de ovário policístico. Ele falou assim, isso daí com uma simples indução de ovulação com remedinho regula e o período normal de se tentar, na tentativa de ter filho, até 1 ano tentando, é um prazo normal de se conseguir uma gravidez. Tá. Tudo bem, dentro desse 1 ano, tentei e nada. Aí, depois de 1 ano, a ansiedade começou a ir à tona, né? E eu querendo, aí eu comecei a pressionar o médico. Eu falei, olha, alguma coisa de errado está acontecendo, né? E nisso começaram as benditas investigações, aquelas intermináveis, né? Que quem sabe disso, quem está tentando sabe o que eu estou falando. Começaram, aí começar do passo a passo, os exames nunca vêm de uma vez só, assim, todos, né? Eles vão fazendo um por um, vão eliminando situações, né? Começa a fazer um exame, tira um problema daqui, tenta achar outro problema e vai tentando. Então eu comecei a fazer um exame por vez e mesmo assim nada, aí a ansiedade até acho que começa a atrapalhar também, né? E uma coisa que eu acho assim, pela minha vivência, eu acho assim, uma sacanagem que sempre se começa pela mulher. A mulher tem uns 4, 5 tipos de exames assim, horríveis de se fazer nesta época, de se ir atrás de problemas de infertilidade, enquanto que no homem é feito um exame só. Olha só, o espermograma. Né? E o meu problema foi exatamente esse, entendeu? Tudo que fazia comigo estava perfeitamente normal. Sim. E quando o meu ex-marido, na época, foi fazer o espermograma, o problema dele é que foi maior. Que era baixa qualidade e a quantidade também era muito pequena de espermatozoides. Então, isso estava dificultando. Então, foi falado para mim tentar fazer uma inseminação diante da insistência minha, que eu estava querendo logo. Meu médico falou, bom, então vamos tentar uma inseminação artificial. E daí começou toda a história. Foi o começo só. Na inseminação é feito como? O homem, pela ejaculação, tem o sêmen lá, um líquido seminal com vários espermatozoides. E é passado por uma centrífuga, no qual é feito um material sobrenadante e os melhores espermatozoides vêm à tona. Então é feito assim, é como se fosse uma triagem. Uma triagem. Então, na verdade, aquele pouquinho lá, não interessa se ele tem poucos, aqueles pouquinhos vão aparecer ali e são aqueles que são usados. Tá, foi colocado. Só que aí, esse laudo foi levado para o médico. A hora que eu levei o tubinho com o sêmen para ser colocado no meu útero, ele viu o resultado. E qual era o resultado? Colocou. Aí eu levei com o primeiro banho de água fria. Qual aí foi? Ele falou assim, olha, já torceu o rosto assim e falou, o seu problema não vai ser na inseminação que vai resolver. O seu problema tem que ser uma reprodução
na área da reprodução humana, uma fertilização in vitro. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando todas as partes técnicas para o pessoal em casa entender também, né? Como é, como é. Então, na hora aquilo ali para mim foi um chão se abriu, porque eu sabia o que ia ser o começo de tudo, como ia ser, que aquilo ali eu sei que é um tratamento absurdamente caro. Sim. Aí eu falei, meu Deus, aí eu já tinha ouvido falar, falei, vai começar um problemão, né? Tá. Bom, aí começou aquela coisa que aí o marido entra naquela situação que, olha, é machismo, né? Meu problema, tal, e começou aquela coisa de relacionamento já dá problema, porque tem que ter uma união muito grande, entendeu, Mariana? Nessa hora, se você não estiver muito bem firme no seu casamento, ele... balança e cai. Balança mesmo. Porque tem que ter um apoio muito legal do casal. Eu acho assim horrível falar que é um problema da mulher. Sim. Tem muita gente que acha que é só a mulher. Coitada da mulher, não é bem assim, né? É verdade. É um problema do casal. Do casal, com certeza. Não importa se é de um ou se é de outro, mas você tá junto. O problema de ter filhos é comum, então é do casal. Claro. Aí o que acontece? Foi começado a fazer a primeira tentativa de fertilização in vitro. Tá. A primeira tentativa, nada. Segunda, nada. Eu fiz no total, resumindo aí, de 9 tentativas. Nossa. De uma tentativa para outra, é sempre assim, eles vão fazendo estudos em cima para ver, né? Porque a gente já chega no consultório falando, e aí? Por que não? Cheio de perguntas pro médico. E sempre assim, na época, depois no final, assim, quando eu estava no final das últimas tentativas, começaram a perceber que o fator masculino, quando o problema é no lado masculino, é muito pior. Muito mais difícil. É muito mais difícil, porque todas as etapas que existem do tratamento na FIV, na fertilização in vitro, tudo acontece perfeitamente e tal, mas se a qualidade do espermatozoide não for boa, na hora da implantação no útero, porque a medicina ela vai até um certo ponto, entendeu? Depois de um certo ponto também o corpo humano. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. E se o espermatozoide, a qualidade dele for muito ruim, ele não implanta no útero, ele não se fixa. Entendi. E aí não adianta nada. Começa todo um ciclo novamente. Isso foi nesse tempo dessas tentativas, foram em quanto tempo? Então, eu comecei a fazer na época assim, de 94 para 95. Que também não estava tão assim alta. Existia hoje mais técnicas do que antigamente? Você não, na época isso? existiam a FIV tradicional, fertilização in vitro tradicional. Que é uma situação assim que ela eu vou explicar melhor depois, mas assim, a fertilização in vitro é colhido o sêmen do homem, né, o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher. E aí é colocado numa plaqueta, tem um meio de cultura próprio. Ele é colocado um óvulo e de 100 a 150 mil espermatozoides para cada óvulo, numa plaquetinha, para que ali seja observado passo a passo até que a fecundação ocorra. Tá. Mas com eles ali assim, sem se forçar a nada. E existia, como ainda existe hoje, a ICSI, que é uma injeção intracitoplasmática. Ela é uma coisa mais assim aprofundada, é colocado em tentativas, em pessoas que têm mais número de tentativas que não dá certo. Tá, e você fez isso? Fiz. Eu já estava fazendo isso na época, tinha. A ICSI, ela a fecundação como é feita... É uma agulha? O que é? É para coletar? Pra fazer... Não, e para colocar no... É como se fosse mais ou menos uma ultrassom transvaginal. Tá. Um transdutor. E dentro tem uma agulhinha e tal, né? Então, assim, Tentei e nada. E essa ICSI, na época, era a melhor. Top. Era a melhor. Em 2005, 2006, até 2009, eu fiquei tentando. Não acredito. Então, 2009 não, perdão. De 94... Desculpa, em 95 até 2000, mais ou menos eu tentei. De 95 até 2000. Isso. Mesmo porque de um ciclo para outro é muito custoso. Na época era a faixa de R$8 mil que custava. Porque você tem medicação, que é uma medicação totalmente importada. Alguns locais, não é farmácia comum, são alguns locais que vendem importação, tá? Então, assim, são caríssimos. E na época, R$8 mil cada? Cada. Hoje em dia vai, acho que, de 15 mil, mais ou menos, uma tentativa. Quanto? Uns 15 mil. 15, mais cara ainda? É. Mais cara do que antigamente? Sim.
Nossa, imaginei que fosse ao contrário. Só que hoje em dia tá uma coisa muito mais fácil, né? Porque tá. Aí entrou as hoje em tecnologias São em Paulo, cima. aqui não, na nossa região, mas em São Paulo já existem várias associações que ajudam pessoas de uma renda menor a conseguir, assim, através de uma associação, eles têm parcerias com laboratórios, com que legal. clínicas. Então a pessoa se associa e eles repassam um valor bem abaixo. Só que na minha época não tinha isso ainda, né? Então você ficou tentando até 2000, certo? Isso. E depois, me conta como foi isso. Então, depois disso, já o meu casamento já estava indo para o espaço, já não estava dando. Eu já estava indo muito sozinha às consultas. E você já morava aqui em Bragança, Fábio? Não, morava em São Paulo. Morava em São Paulo. Uhum. Sim. Eu fiz, então, todos os meus tratamentos foram feitos, assim, na época não tinha que me queixar porque era o melhor especialista que tinha, no melhor hospital. Quer dizer, era tudo para dar certo. Só que não dava. Vai saber, é alguma coisa que diz também, que dizem, né, que nem tudo é por acaso. Não era para dar, não sei, mas depois de um tempo, fiquei sabendo assim, que o fator masculino influi demais. Então não é problema das mulheres, então tem o fator masculino também. O fator masculino influi muito. Às vezes é que nem os meus óvulos eram de perfeita qualidade, eu respondia super bem à medicação. Só que no final, o problema da qualidade baixa não fazia com que o pré-embrião se fixasse no útero. Entendi. Entendeu? Para que a gravidez se consolidasse. Tá. E depois disso, me conta, pra gente entrar já no assunto de outros assuntos. Aí, 2000? Então, depois disso, eu já comecei a entrar numa fase, eu já estava desistindo. Desencanada. Eu já estava assim, já estava descrente, sabe, Marina? Eu já estava muito descrente. Muita gente com certeza vai estar se identificando com o que eu estou falando agora, mas eu procurava, é um mundo fechado, sabe? É um pessoal assim, que você vai num consultório de um especialista de reprodução humana, os casais geralmente estão assim de cabeça baixa, são pessoas assim muito fechadas, porque a gente aprende a ficar assim porque as cobranças são tão grandes e conforme você vai passando uma tentativa, 2, 3, as pessoas ao seu redor, a família que convive, amigos, não por mal, mas ficam assim, e aí, deu certo? No dia te liga, aí você já está naquela depressão. Então, quanto menos você fala, melhor. Então, as pessoas cada vez vão ficando mais fechadas. E é um barato. Você está naquela sala de espera e eu tirava por mim. Você está ali, mas na verdade você está louquinha para saber do outro e do outro. Qual é a história de cada um ali? Se deu certo, se não deu? Se deu certo, quantas por que pra mim não dá? Exatamente. Aí você começa a entrar no mundo de revolta, você começa a ficar descrente. Deus não existe. Todo mundo que passa na minha frente é grávida, eu não vejo, você só vê grávida. É muito engraçado. Você fala, meu Deus do céu. Aí eu comecei até a ler livros, né? Amigas que faziam tratamentos, que escreveram livros. Até um dia eu tenho ideia de escrever e falar sobre a minha história. Tenho muito para contar assim em detalhes. Mas é assim, eu lia e quando eu lia aquilo era gostoso, porque eu me identificava. Eu falava assim, meu Deus, então não é só eu. Então é assim mesmo que acontece. Amenizava um pouco, né? Mas não dava certo. Comecei a entrar num estado assim, eu falei, acho que não vai ser pra mim. E nisso vinha muitas histórias ao seu redor, vinha muitas coisas acontecendo. Você chegou a ficar em depressão? Por isso? Olha, entrei num quadro bem crítico de depressão. Eu já estava fazendo análise com psicóloga, comecei a fazer terapia para tentar segurar a onda um pouco, porque eu comecei a ficar numa fase meio E você estava com seu ex-marido? Estava com meu ex-marido. Só que no final a gente acabou se separando porque acabou entrando numa situação assim que... meio constrangedora de não realizar o sonho e não ser feliz por causa disso. Sim, e a mulher, não sei se é só comigo, mas tenho a impressão que com todas que fazem esse tipo de tratamento, você começa a entrar numa certa obsessão. Porque acho que assim como o homem tem seus problemas traumáticos, a mulher também se sente mal e não conseguir. Você fala, como? Que eu não consigo? Aí já também... aquela ansiedade te faz vai num quadro de obsessividade, sabe? Você fala, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir. E isso, nossa, acaba. Aí teve uma hora que eu falei, eu vou ter que dar um basta, uma parada, uma segurada, porque senão eu não tô aguentando. Aí tinha dado a opção pra mim mesma de eu dar um tempo, pro pulso e pra cabeça. Isso foi o ano? Na fase de 2000, mas aí meu casamento a gente já tava praticamente me separando. Já tinha acabado. Já tinha acabado. Aí, daí veio a ideia do como nasceu o blog. Daí começou a ideia do blog. Sim. Já na época que eu estava fazendo os tratamentos, que eu estava naquelas salas lá, que eu via aquele povo todo fechado,
eu pensava assim, bom, como que eu me comporto? Eu sabia que eu saía dali, eu saía da sala do consultório do médico, o médico às vezes falava alguns termos para mim, que eu escutava e às vezes por timidez você ficava assim, eu captava aquilo tudo e ficava assim, meu Deus, chegava em casa lá, teclando, em busca incessante de informações, entendeu? Eu queria saber, não queria falar com ninguém, então eu falava com o virtual, que eu sabia que ninguém ia me cobrar nada. Sim. E procurava saber, entendeu? Estatísticas e tudo mais, tudo sobre, me inteirar. Eu queria saber cada vez mais, eu procurar saber o porquê que não dava certo. Aí eu pensei assim, olha, um dia, se Deus quiser, eu vou tentar ajudar e vou esclarecer, vou escrever sobre o dia que eu passar por tudo isso. Escrever e esclarecer as pessoas o que eu busco, procurar esclarecer as pessoas também. Bom, agora, o pessoal que está em casa, como é a sua ajuda no blog? É ajuda mesmo informativa? Você recebe muito e-mails? Como é que é esse relacionamento, né, na internet com as outras pessoas também que têm essa grande dificuldade de infertilidade? Sim. Você conseguiu ter exemplos de superação pelo blog? Como é que foi tudo isso? Então, eu comecei a escrever, eu achei que fosse uma coisa que eu não fosse ter muito resultado, não. Comecei a fazer por mim, pra minha cabeça e tal. Mas aí, pra minha surpresa, na época não tinha nem Facebook, na época era o Orkut, muito que estava bombando. Aí eu coloquei uma comunidade lá, infertilidade. Nisso, meu Orkut triplicou de gente que vinha pedir para me adicionar, para conversar. Aí explicava cada situação, querendo que eu desse uma opinião. Logicamente, a gente dá uma opinião, mas é aquela opinião assim. Sempre falava para todo mundo, falava, gente, cada caso é um caso. As pessoas têm que consultar o seu médico, né? A gente dá uma ideia pelo que passou e pela ideia do que é, mas não tem certeza. E nisso começou a aumentar o número de pessoas querendo saber, aí eu comecei a me empolgar e escrever, aí eu ia atrás das coisas que eu sabia, que eu gostava de saber. Eu me coloco sempre na posição, para mim como ficou mais fácil que eu passei. Sim. Além de eu ter ideia de como funciona e entender, até porque foi anos e anos de experiência. Então, tem o lado da vivência, então, além de eu saber entender, assim, assuntos, né, de ver, assim, assuntos técnicos, entender, eu consigo passar aqueles textos que eu leio, ou coisas que eu adapto, que eu escrevo também, num texto que a pessoa entenda, que o público leigo consiga entender. Então, é caráter informativo, né? Eu procuro interagir, eu peço inclusive no meu blog e agora eu tenho no Face também a página, que na página do Facebook eu também coloco vídeos, é mais fácil estar pondo que legal. Vídeos. Então eu complemento com vídeos e aí tento interagir melhor no Facebook com as pessoas. E eu gosto de receber sugestões. Que legal. Do que as pessoas querem que eu poste. Para estar cada vez ajudando mais. Com certeza. Agora, o pessoal que está em casa, eu queria que você deixasse, né, o blog para o pessoal em casa acessar. Deixa seu telefone, que agora daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco com mais, né, assunto. E também eu gostaria que você falasse no segundo bloco para a gente qual o conselho que você daria para esses casais que estão tentando, né, ter um neném e não conseguem. Então, daqui a pouquinho no segundo bloco ela vai conversar com a gente, mas deixa o blog pro pessoal em casa já. Tá ok. Meu blog chama-se Falando sobre Infertilidade. O site é www.fabiolapece.blogspot.com. Repetindo, www.fabiolapece.blogspot.com. Muito bem, olha, Fabiola, eu gostaria que você ficasse com a gente no segundo bloco, né? Que a gente tem muito mais conversa, né? Muito mais bate-papo. E o conselho que daqui a pouquinho você vai falar pra gente, né? E bom, seguinte, eu vou para um rápido intervalo e a gente continua com o bate-papo de infertilidade. Não saia daí.